Existem dias em que a nossa rotina simplesmente se rompe, e é nessa fenda, nessa inesperada rachadura, que verdades, aquelas que evitamos por anos, finalmente vêm à tona. Para Ana Carolina Sampaio, esse dia fatídico foi uma terça-feira qualquer de setembro, ou pelo menos era para ter sido. Ana Carolina era a herdeira do Grupo Sampaio de Confecções. 32 fábricas espalhadas por 6 países, 3.000 funcionários. Um faturamento anual que ultrapassava a marca dos 100 milhões de dólares. O tipo de mulher que estampa capas da revista Exame, que ministra palestras na FGV, que voa de primeira classe para reuniões em 3 continentes. O tipo de mulher que está tão ocupada que mal tem tempo de ver a própria avó, se despedir da vida. Mas, naquela terça-feira, algo no destino, ou na agenda, mudou completamente o curso das coisas. Uma reunião cancelada de última hora. Um voo para Belo Horizonte, adiado em 3 longas horas. E, de repente, Ana Carolina se viu entrando em sua mansão nos Jardins às 10 da manhã, ao invés das 2 da tarde, como era de costume. 3 horas de diferença. Foi tudo o que bastou para que o seu mundo inteiro se desmoronasse e, paradoxalmente, se reconstruísse. Quando Ana Carolina abriu a porta principal, a casa estava em um silêncio sepulcral, como sempre. Um silêncio pesado, incômodo, carregado de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos. Ela largou a pasta de couro no hall de entrada, descalçou os seus sapatos de salto Jimmy Choo e foi então que ela ouviu uma voz suave, melodiosa, cantando. Ana Carolina ficou completamente paralisada. Ninguém cantava naquela casa, ninguém se atrevia a cantar naquela casa. Há anos. A voz vinha do andar de cima, do quarto de sua avó. Ana Carolina subiu as escadas na ponta dos pés, como se fosse uma intrusa em sua própria casa. Cada degrau rangia suavemente sob seus pés descalços. A voz se tornava mais nítida, mais clara. Era Fátima, a funcionária da casa, cantando uma canção que Ana Carolina reconheceu vagamente. Algo sobre flores, algo sobre amor. Ana Carolina se aproximou da porta do quarto de Dona Mercedes. A porta estava entreaberta, apenas uma fresta, o suficiente para ver sem ser vista. E o que ela viu a deixou sem fôlego. Fátima estava debruçada sobre a cama especial, onde Dona Mercedes havia passado os últimos 4 anos de sua vida. A avó de Ana Carolina, com seus 87 anos, jazia naquela cama como sempre, imóvel, frágil. Um corpo que havia sido traído por um AVC, um derrame cerebral massivo que a havia deixado completamente prostrada. Mas não era apenas isso que impactava Ana Carolina. Era a maneira como Fátima a tocava, com as mãos mais suaves, que Ana Carolina jamais havia visto. Fátima estava banhando Dona Mercedes, mas não era um banho mecânico, funcional, rápido. Era algo completamente diferente. Fátima havia colocado toalhas mornas ao redor do corpo de Dona Mercedes para mantê-la aquecida. Tinha uma bacia com água morna, perfumada com algo que cheirava a lavanda e camomila, e com uma esponja suave. Estava limpando cada centímetro de pele, com uma delicadeza que beirava o reverencial. Enquanto fazia isso, cantava e falava. Dona Mercedes, olhe como o jardim está bonito hoje, dizia Fátima com voz melodiosa. As rosas que a senhora tanto gosta estão florescendo, vermelhas como o sangue, como dizia a senhora, vermelhas como a paixão. Ana Carolina sentiu um nó se formar em sua garganta. Fátima continuou, movendo a esponja em círculos suaves, sobre o braço esquerdo de Dona Mercedes. Aquele braço que não se movia há 4 anos. Aquele braço que Ana Carolina mal se atrevia a tocar, porque a lembrava demais que a morte estava perto,
Hoje vamos usar a loção de rosas que preparei para a senhora, continuou Fátima. Eu a fiz com pétalas do jardim. Sei que a senhora adora as rosas naturais, não esses cremes comerciais com cheiro artificial. Ana Carolina não sabia que Fátima fazia loções caseiras. Não sabia que Fátima sabia que Dona Mercedes amava as rosas. Não sabia nada disso. Quanto mais ela não sabia. Fátima terminou de lavar o braço esquerdo e passou para o direito. Seus movimentos eram precisos, mas amorosos. Não havia pressa, não havia desgosto, não havia aquele olhar de resignação que Ana Carolina havia visto em tantas enfermeiras profissionais que haviam passado por aquela casa. Havia amor, amor puro, simples, inexplicável. Enquanto lavava o braço direito, Fátima começou a massageá-lo suavemente. Ana Carolina reconheceu o movimento. Prevenção de atrofia muscular, estimulação da circulação, técnicas que só alguém com treinamento médico saberia. Quem era realmente Fátima Torres? Ana Carolina havia contratado Fátima há 2 anos. Uma mulher de 42 anos, calada e eficiente, que fazia o seu trabalho sem drama e sem reclamações. Ana Carolina lhe pagava bem, R$ 12.000 por mês, mais benefícios. Fátima limpava a casa, preparava as refeições e, supostamente, ajudava com os cuidados básicos de Dona Mercedes. Cuidados básicos. Era isso que Ana Carolina havia especificado na entrevista de emprego. Ajudar com a alimentação, trocar fraldas, manter limpa. Mas isso que Ana Carolina estava presenciando não era cuidado básico. Isso era devoção. Fátima continuou falando enquanto lavava. Sua voz era um murmúrio constante, reconfortante, como um rio suave. Sabe, Dona Mercedes, minha avó também esteve prostrada nos últimos anos de sua vida, esclerose lateral amiotrófica. Ela, como dizem, doença horrível. Eu a vi perder a capacidade de se mover, de falar, de comer, mas nunca perdeu a dignidade, porque minha mãe se assegurou disso. Fátima fez uma pausa, secando suavemente o torso de Dona Mercedes com uma toalha macia. Minha mãe me ensinou que dignidade não é o que você pode fazer. Dignidade é como te tratam quando você não pode fazer nada. E a senhora merece dignidade? Dona Mercedes merece ser tratada como a rainha que foi. Ana Carolina sentiu as lágrimas começarem a arder em seus olhos. Dona Mercedes havia sido uma rainha, não literalmente, mas quase. Fundadora da primeira escola de design têxtil no Brasil, mulher de negócios, quando isso era praticamente impossível, nos anos 50, mentora de centenas de designers, uma força da natureza, e agora estava ali, imóvel em uma cama, dependendo da bondade de uma empregada doméstica para manter um vestígio da dignidade que um dia havia definido a sua vida. Fátima moveu Dona Mercedes com cuidado experiente, girando-a ligeiramente para um lado para lavar as suas costas. O movimento era fluido, profissional. Ana Carolina reconheceu a técnica. Havia visto enfermeiras fazerem isso, mas Fátima não era enfermeira. Ou sim? Vamos revisar sua pele, Dona Mercedes, murmurou Fátima. Essas úlceras por pressão são traiçoeiras, mas não se preocupe, a senhora não tem nenhuma, porque a movemos a cada 2 horas, como deve ser. A cada 2 horas? Ana Carolina sentiu um peso afundando em seu estômago. Ela havia contratado Fátima para turnos de 8 horas, das 8 da manhã às 4 da tarde. Mas se Fátima estava movendo Dona Mercedes a cada 2 horas, e isso significava que havia alguém mais durante a noite. Ana Carolina havia contratado uma cuidadora noturna, uma senhora chamada Patrícia, que vinha das 6 da tarde às 6 da manhã. Mas o que acontecia entre as 4 da tarde, quando Fátima ia embora, e às 6 da tarde, quando Patrícia chegava? 2 horas, 2 horas.
onde Dona Mercedes ficava sozinha, exceto que, agora, Ana Carolina se perguntava se ela realmente havia estado sozinha alguma vez. Fátima terminou de lavar as costas de Dona Mercedes e a virou suavemente de volta à sua posição original. Então, com movimentos quase reverenciais, começou a aplicar a loção caseira de rosas. "Este é o meu segredo, Dona Mercedes", sussurrou Fátima, conspiratoriamente. "Pétalas de rosa maceradas em óleo de amêndoas por 3 semanas. Depois, filtrado e misturado com cera de abelha e vitamina E. Mantém a pele macia, previne o ressecamento e cheira como o jardim que a senhora tanto amava." Ana Carolina percebeu que estava chorando silenciosamente. Nunca, em 4 anos, havia pensado em fazer uma loção caseira para sua avó. Nunca havia pensado em que cheiro ela gostaria. Nunca havia pensado em nada, além de se certificar de que ela estivesse limpa, alimentada, viva, como se isso fosse suficiente, como se a vida fosse só respirar em vez de viver. Fátima massageou a loção na pele fina e frágil de Dona Mercedes. Suas mãos se moviam em círculos, estimulando a circulação, proporcionando contato humano, dando amor através do toque. E então, Fátima fez algo que Ana Carolina nunca havia visto. Pegou uma das mãos de Dona Mercedes entre as suas e a beijou suavemente. "A senhora é muito amada, Dona Mercedes", sussurrou Fátima. "Muito amada." E foi nesse momento que Ana Carolina viu algo impossível. Um brilho nos olhos de Dona Mercedes. Um brilho que não estava ali há anos. Dona Mercedes estava olhando para Fátima, realmente olhando. Não aquele olhar vidrado e vazio, que havia sido sua expressão constante, desde o derrame, mas um olhar focado, presente, consciente e lentamente, com um esforço que parecia custar cada grama de energia em seu corpo. Os lábios de Dona Mercedes se moveram. Fátima ficou paralisada, observando. Os lábios de Dona Mercedes se moveram, outra vez, tentando formar uma palavra, um tom. Fátima se aproximou, seu ouvido perto da boca de Dona Mercedes, e então Ana Carolina a ouviu. Uma voz rasposa, apenas um sussurro, mas inconfundível. "Anjo", Dona Mercedes havia dito. "Anjo." Fátima se jogou para trás, com lágrimas correndo pelo seu rosto. Sua mão cobriu sua boca, tentando conter um soluço de pura emoção. "Oh, Dona Mercedes", sussurrou Fátima, sua voz quebrando. "Eu não sou um anjo, sou apenas alguém que a ama." Mas Dona Mercedes continuava a olhá-la, com aqueles olhos claros, focados, e Ana Carolina podia ver a intenção ali, a gratidão, o amor. Ana Carolina teve que se apoiar contra o batente da porta, para não cair. Sua avó havia falado, sua avó, que não pronunciava uma palavra coerente em 4 anos, que os médicos haviam dito que provavelmente nunca voltaria a falar, que estava tão danificada pelo derrame, que a comunicação era impossível. Havia falado, e não havia sido o nome de Ana Carolina. O que havia pronunciado não havia sido sua neta, seu sangue, sua herdeira. Havia sido Fátima, a empregada doméstica, a mulher que Ana Carolina pagava R$ 4.000 por mês e a quem mal dirigia mais de 3 orações ao dia. Fátima era o anjo, não Ana Carolina. Ana Carolina se afastou da porta em silêncio. Desceu as escadas com pernas trêmulas. Foi diretamente para seu escritório e fechou a porta. E chorou. Chorou pela vergonha, pela culpa, pelos 4 anos que havia evitado olhar realmente para sua avó, pelas visitas de 5 minutos, onde entrava no quarto, perguntava à enfermeira como estavam as coisas e ia embora, sem sequer tocar a mão de Dona Mercedes.
pelo medo, porque era isso, o que realmente era: medo. Medo de ver a mulher mais forte que havia conhecido, reduzida a um corpo frágil, em uma cama. Medo de enfrentar sua própria mortalidade. Medo de sentir a dor, de perder alguém que amava. Então, em vez de sentir, havia se ocupado. Viagens de negócios, reuniões de diretoria, conferências internacionais, sempre havia uma razão, sempre havia uma desculpa para não estar ali. E em sua ausência, Fátima havia estado presente. Fátima, que provavelmente ganhava em um mês o que Ana Carolina gastava em um único par de Jimmy Choo. Fátima, que ninguém notava, que ninguém agradecia, que fazia seu trabalho invisível, sem aplausos, nem reconhecimento. Fátima, que amava Dona Mercedes de uma maneira que Ana Carolina havia esquecido como fazer. Ana Carolina enxugou as lágrimas e abriu seu laptop. Precisava saber mais. Pesquisou. Fátima Torres, empregada doméstica. Nada útil. Então, lembrou de algo. Quando havia contratado Fátima, havia vindo através de uma agência. Ana Carolina havia pedido referências. Claro, sempre pedia referências, procurou em seus arquivos até encontrar o expediente. Fátima Torres, 42 anos, solteira, sem filhos. Experiência profissional: enfermeira registrada no Hospital das Clínicas durante 15 anos. Especialidade: cuidados paliativos e geriatria. Ana Carolina ficou olhando para a tela. Fátima havia sido enfermeira profissional, com 15 anos de experiência. O que fazia uma enfermeira com 15 anos de experiência? Trabalhando como empregada doméstica? Ana Carolina continuou lendo. Razão da saída do Hospital das Clínicas. Renúncia voluntária, agosto de 2019. 2 anos antes de Ana Carolina contratá-la. Ana Carolina discou o número da agência. Precisava de respostas. Boa tarde, agência Cuidadores de Confiança, em que posso ajudar? Respondeu uma voz feminina. Aqui é Ana Carolina Sampaio. Contratei uma de suas funcionárias. Há 2 anos. Fátima Torres. Preciso de informações adicionais. Houve uma pausa. Um momento, senhora Sampaio. Ana Carolina esperou, seu coração batendo mais rápido do que o normal. Sim, aqui está o arquivo. O que precisa saber? Diz que trabalhou como enfermeira durante 15 anos, mas renunciou voluntariamente. Sabe por quê? Outra pausa, mais longa. Senhora Sampaio, normalmente não compartilhamos estas informações, mas, dado que Fátima trabalha para a senhora, a razão foi burnout severo. Ela estava trabalhando na unidade de cuidados paliativos, vendo pacientes morrerem diariamente. Teve um colapso emocional depois que uma paciente particularmente difícil faleceu. Decidiu que precisava se afastar da medicina. Ana Carolina sentiu que seu coração se apertava e escolheu ser empregada doméstica. Segundo suas próprias palavras, na entrevista conosco, queria continuar ajudando pessoas, mas de uma maneira menos médica, mais humana. Ela disse que a medicina tinha se tornado clínica demais para ela, que havia esquecido que os pacientes eram pessoas, não apenas diagnósticos. Ana Carolina fechou os olhos. Fátima havia deixado uma carreira de 15 anos porque se preocupava demais e havia escolhido um trabalho onde podia continuar cuidando, mas de uma maneira que preservasse sua humanidade. Algo mais, dona Ana Carolina? Não, era só isso. Obrigada. Ana Carolina desligou e ficou sentada em sua mesa, olhando para a parede. Fátima não era qualificada demais por acidente. Era qualificada demais por escolha. Havia sacrificado prestígio, salário, reconhecimento profissional, tudo para poder cuidar de pessoas de uma maneira que sentisse real, de uma maneira que sentisse como
Amor! Ana Carolina se levantou, caminhou até a cozinha e se serviu um copo d'água. Suas mãos tremiam levemente. Quanto tempo Fátima estava fazendo isso? Tratando Dona Mercedes não como uma paciente, mas como uma pessoa amada. Quantos momentos pequenos, invisíveis, de dignidade e amor, havia presenciado apenas Dona Mercedes. Ana Carolina subiu novamente ao segundo andar. Desta vez, não se escondeu. Bateu à porta do quarto de Dona Mercedes. "Pode entrar", disse Fátima, sua voz levemente surpresa. Ana Carolina entrou. Fátima estava agora vestindo Dona Mercedes com um roupão de casa suave, cor de lavanda. O cabelo de Dona Mercedes havia sido escovado e trançado cuidadosamente. Ela estava linda, tranquila, cuidada. Fátima se pôs de pé rapidamente. Dona Ana Carolina não esperava que chegasse tão cedo. "Desculpe, já deveria ter terminado com..." Ana Carolina levantou a mão, detendo-a. "Não se desculpe, por favor." Fátima a olhou com olhos cautelosos. Ana Carolina se aproximou da cama. Pela primeira vez em meses, realmente olhou para sua avó. Não uma olhada rápida de 5 segundos antes de sair correndo. Uma olhada real. Dona Mercedes tinha os olhos fechados agora, descansando. Mas seu rosto se via sereno de uma maneira que Ana Carolina não se lembrava de ter visto em anos. "Ela parece bem", murmurou Ana Carolina. "Ela parece em paz." Fátima assentiu lentamente. "Ela é uma lutadora, mais forte do que os médicos pensam." Ana Carolina se virou para Fátima. "Eu ouvi o que você disse e eu a vi falar." Os olhos de Fátima se abriram amplamente. "Você ouviu? Cheguei cedo. Eu vi vocês. Eu ouvi vocês." O silêncio preencheu o quarto. Um silêncio pesado, com verdades não ditas. Finalmente, Ana Carolina falou: "Você é enfermeira." Fátima baixou o olhar. "Eu era... Já não sou." "Por que não me disse?" "Porque você não queria uma enfermeira," respondeu Fátima suavemente. "Você queria uma acompanhante que também pudesse ajudar com cuidados básicos. Se eu tivesse dito que era enfermeira, você esperaria que eu trabalhasse como enfermeira, com horários de enfermeira, com tarefas de enfermeira, com a distância profissional de enfermeira, e eu já não posso fazer isso." Ana Carolina engoliu em seco. "Por que não pode? Porque me importo demais. E isso me quebra." Essas palavras atingiram Ana Carolina como um soco no estômago. Fátima continuou, sua voz apenas um sussurro. "Quando você é enfermeira, se espera que mantenha distância emocional. Se espera que não se apegue, porque se o fizer, te destrói vê-los sofrer, vê-los morrer. Mas eu nunca pude fazer isso. Amava cada paciente, e cada morte me destroçava um pouco mais. Então você escolheu isso? Escolhi cuidar de uma pessoa de cada vez. Escolhi poder amá-las sem me desculpar. Escolhi dignidade sobre eficiência." Ana Carolina sentiu que as lágrimas voltavam. "Você tem dado à minha avó algo que eu não pude." Fátima a olhou diretamente nos olhos. "Não é tarde demais para que você também dê..." Essas palavras ficaram flutuando no ar do quarto. "Não é tarde demais para que você também dê..." Ana Carolina olhou para sua avó dormindo pacificamente. "Mas como? Não sei como fazer o que você faz." Fátima sorriu suavemente. "Eu te posso ensinar, se quiser aprender." Ana Carolina assentiu sem pensar 2 vezes. "Eu quero, por favor." E assim começou a educação de Ana Carolina Sampaio. No dia seguinte, Ana Carolina cancelou 3 reuniões, algo que nunca havia feito em 15 anos de direção do Grupo Sampaio de Confecções. Disse à sua assistente que tinha um assunto familiar urgente. Pela primeira vez em sua vida adulta, esse não era um pretexto, era a verdade. Chegou em casa às 8 da manhã. Quando Fátima normalmente começava seu turno, Fátima a estava esperando na cozinha, preparando o café da manhã de Dona Mercedes.
Bom dia, disse Ana Carolina, sentindo-se estranhamente nervosa em sua própria casa. Bom dia, dona Ana Carolina, pronta para começar? Pronta. Fátima lhe entregou um avental. Primeiro, vamos preparar o café da manhã. Dona Mercedes precisa de alimentos suaves, fáceis de engolir. Ela tem disfagia, dificuldade para engolir. Por causa do derrame, Ana Carolina colocou o avental. Nunca em sua vida havia usado um avental. Tinha cozinheiros particulares para isso. Hoje vamos fazer mingau com banana amassada, continuou Fátima, mostrando-lhe os ingredientes. Temperatura morna, não quente. Consistência de purê, não líquida, não sólida. Se for muito líquida, pode aspirar para os pulmões. Se for muito sólida, não consegue engolir. Ana Carolina escutava intensamente, tomando notas mentais como se estivesse em uma reunião de diretoria. E adicionamos mel, não açúcar, disse Fátima, vertendo uma colherada na tigela. O mel é mais suave para a garganta, ajuda a comida a deslizar. Como você sabe de tudo isso? 15 anos em cuidados geriátricos, respondeu Fátima com um sorriso triste. E 2 anos cuidando da minha própria avó antes que falecesse. A experiência é uma mestra cruel, mas eficaz. Subiram juntas ao 2º andar, levando o café da manhã em uma bandeja. Fátima mostrou a Ana Carolina como posicionar a cama em um ângulo de 45 graus. Nunca completamente deitada quando come, explicou Fátima. Risco de aspiração. Nunca completamente sentada também. Muito esforço para o corpo. 45 graus é perfeito. Dona Mercedes estava acordada, olhando para a janela onde a luz do sol entrava suavemente. Quando viu Ana Carolina, algo cruzou por seus olhos. Surpresa e esperança. Bom dia, vó, disse Ana Carolina, sua voz quebrando levemente na última palavra. Era a primeira vez em 4 anos que a chamava de vó em sua presença. Normalmente usava termos mais formais. Dona Mercedes, Senhora Sampaio, qualquer coisa para manter distância emocional. Fátima lhe mostrou como segurar a colher, como enchê-la só até a metade, como esperar que Dona Mercedes engolisse completamente antes de oferecer a seguinte colherada. O ritmo é crucial, explicou Fátima. Nunca apresse. Comer, quando se está acamado, exige um esforço enorme. Cada garfada é uma batalha. Ana Carolina levantou a primeira colherada de mingau de aveia, sua mão tremendo levemente. Ela a levou aos lábios de sua avó. Dona Mercedes abriu a boca lentamente. Ana Carolina depositou a aveia em sua língua e retirou a colher. E esperou. Viu como Dona Mercedes se esforçava para mover a comida em sua boca, para posicioná-la, para engoli-la. Um processo que uma pessoa saudável levaria 2 segundos, consumia quase 30 segundos de sua avó. Quando finalmente engoliu, Ana Carolina sentiu uma onda de alívio, misturada com tristeza. É sempre tão difícil para ela? Perguntou Ana Carolina a Fátima. Cada refeição, 3 vezes ao dia, todos os dias, durante 4 anos. Ana Carolina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E eu nem sequer sabia. Continuaram em silêncio por um tempo. Ana Carolina oferecendo colherada após colherada, esperando pacientemente após cada uma. Fátima observava, ocasionalmente, oferecendo uma correção gentil. Mais devagar. Espere um pouco mais. Isso, assim. Após 20 minutos, Dona Mercedes havia comido apenas metade da tigela, mas Fátima balançou a cabeça. Quando Ana Carolina tentou oferecer mais, já é o suficiente, disse Fátima. Se a forçarmos a comer mais, ela pode vomitar. E vômito em alguém acamado é extremamente perigoso. Ana Carolina largou a colher. Como você limpa a boca dela depois? Fátima mostrou.
com uma gaze úmida, limpando suavemente o interior das bochechas, a língua, as gengivas, prevenção de infecções, manutenção da higiene oral. Cada ação tinha um propósito. Cada movimento era intencional. Isso não era apenas cuidado, era uma arte. Durante os dias seguintes, Ana Carolina se tornou a sombra de Fátima. Cancelou mais reuniões, delegou responsabilidades. Pela primeira vez em 15 anos, a empresa não era sua prioridade. Número 1. Fátima lhe ensinou tudo. Como dar banho em Dona Mercedes, sem movê-la bruscamente. Como verificar sua pele em busca de escaras. Como trocar os lençóis com ela ainda na cama. Como aplicar a loção caseira em movimentos circulares que estimulavam a circulação. Como ler para ela, mesmo que parecesse que não estivesse ouvindo. Como falar com ela, mesmo que não pudesse responder. Como amá-la, mesmo que fosse doloroso. No quarto dia, enquanto Fátima lhe mostrava como fazer exercícios de amplitude de movimento com os membros de Dona Mercedes, Ana Carolina perguntou algo que estava corroendo sua mente. Ela sempre soube que você estava aqui? Antes de falar outro dia, ela sabia que você estava falando com ela, que estava cuidando dela? Fátima interrompeu o movimento que estava fazendo, dobrando suavemente o joelho de Dona Mercedes. Olhou para a idosa na cama. Sim, respondeu Fátima com certeza. Ela sempre soube. As pessoas acamadas não estão ausentes. Dona Ana Carolina, estão presas. Elas podem ouvir, podem entender, podem sentir, só não podem responder. E isso é 1000 vezes pior do que estar inconsciente. Ana Carolina sentiu o coração apertar. Todas as vezes que entrei aqui, falei com as enfermeiras sobre ela. Como se não estivesse aqui, Fátima assentiu lentamente. Ela ouviu cada palavra, cada conversa sobre sua saúde, como se fosse um relatório médico. Cada decisão tomada sem consultá-la, cada visita de 5 minutos, onde você olhava mais para o relógio do que para ela. Aquelas palavras eram brutais, mas Ana Carolina precisava ouvi-las. Como você vive com isso? Perguntou Ana Carolina. Como você cuida de alguém? Sabendo que está consciente de sua própria prisão, Fátima terminou o exercício com a perna e passou para o braço, porque a alternativa é pior. A alternativa é tratá-los como móveis, como corpos que precisam de manutenção, mas não de amor. Eu vi isso demais vezes. Eu vi famílias que só vêm para se certificar de que ainda estão respirando, mas que nunca realmente os veem. Como eu, murmurou Ana Carolina. Como você estava sendo, corrigiu Fátima gentilmente. Mas agora você está aqui, você está aprendendo, você está vendo, e isso importa mais do que você imagina. Ana Carolina olhou para sua avó. Ela sabe que estou tentando? Pergunte a ela. Ana Carolina piscou surpresa. O quê? Pergunte a ela. Ela pode te ouvir, pode te entender. Só porque não pode responder com palavras, não significa que não possa responder. Ana Carolina se inclinou sobre a cama, aproximando-se do rosto de sua avó. Vó, começou, sua voz trêmula. Eu sei que não tenho estado aqui. Eu sei que te abandonei de todas as formas que importam, mas estou aqui agora. Estou tentando aprender. Você pode me perdoar. Por um momento longo, nada aconteceu. Então, lentamente, os olhos de Dona Mercedes se focaram no rosto de Ana Carolina e, com um esforço visível, seus lábios se curvaram. Apenas uma fração de um sorriso, mas era um sorriso. Ana Carolina sentiu as lágrimas começarem a fluir. Oh, Telva, me desculpe tanto. Fátima colocou uma mão no ombro de Ana Carolina. Ela sabe e te perdoa. Durante as semanas seguintes, Ana Carolina transformou sua vida. Reduziu suas horas de trabalho para 4 por dia. Contratou um co-CEO para gerenciar as operações diárias. Reorganizou toda a sua estrutura de prioridades. E, cada manhã,
Chegava em casa às 8, para passar 4 horas com sua avó. Fátima lhe ensinou receitas de loções caseiras, como macerar pétalas de rosa, como misturar óleos essenciais com bases neutras, como fazer ungüentos curativos com calêndula e arnica. Ensinou canções que Dona Mercedes gostava, boleros antigos dos anos 40, melodias que havia dançado em sua juventude. Ana Carolina, que não cantava desde o ensino fundamental, se viu cantarolando suavemente, enquanto aplicava loção nas mãos de sua avó. Ensinou paciência, como sentar em silêncio, sem sentir a necessidade de preencher cada momento com produtividade, como simplesmente estar presente e, lentamente, Dona Mercedes começou a responder mais, não dramaticamente, não milagrosamente, mas em pequenas formas que significavam tudo. Um movimento de olhos quando Ana Carolina entrava na sala, um pequeno aperto de mão quando Ana Carolina segurava a sua, ocasionalmente, uma palavra, uma única palavra, que levava minutos para formar, mas que era clara, intencional. Obrigada, bonita, amor. Uma tarde, enquanto Ana Carolina estava aplicando loção nos pés de sua avó, algo que agora fazia diariamente, Fátima entrou na sala com uma caixa. Tenho algo para te mostrar, disse Fátima, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Abriu a caixa e tirou um caderno. Não qualquer caderno. Um caderno grosso, cheio de notas, desenhos, fotografias coladas. O que é isso? Perguntou Ana Carolina. É o diário de cuidados de Dona Mercedes, explicou Fátima. Eu tenho levado esse caderno comigo desde o primeiro dia em que comecei a trabalhar aqui. Ele documenta tudo, as refeições dela, os padrões de sono, os momentos de lucidez, as preferências, as rejeições. Mas também tem algo mais. Fátima abriu o caderno em uma página específica. Estava repleta de uma caligrafia pequena e cuidadosa. Esta é a história de vida de Dona Mercedes, disse Fátima. Ou pelo menos, os pedaços que consegui reunir de fotografias na casa, de coisas que a Patrícia, a enfermeira noturna, me contou, de documentos que encontrei e de momentos onde Dona Mercedes comunicou coisas à maneira dela. Ana Carolina pegou o caderno com mãos trêmulas. Começou a ler. Dona Mercedes Sampaio, nascida em 1938, filha de imigrantes espanhóis. Cresceu na pobreza, no centro de Belo Horizonte. Aprendeu a costurar aos 7 anos. Desenhou seu primeiro vestido aos 12. Ganhou uma bolsa para uma escola de design aos 14, algo quase impossível para uma menina do centro em 1952. Ana Carolina conhecia esses fatos básicos, mas Fátima havia documentado mais. Fundou a primeira escola de design têxtil em Minas Gerais em 1965, com dinheiro emprestado e muita audácia. Foi rejeitada por 47 bancos, antes que dirigido por uma mulher, lhe concedesse o empréstimo. Pagou esse empréstimo completamente em 3 anos. Ana Carolina continuou lendo, página após página, da vida de sua avó. Coisas que nunca havia sabido, coisas que nunca havia perguntado. Casou-se com José Sampaio em 1960. Matrimônio de amor, não arranjado. Algo escandaloso para a época. José era designer gráfico, sem dinheiro. A família de Mercedes o rejeitou. Casaram-se de todas as formas. Teve 3 filhos, perdeu 2 ao nascer. Só sobreviveu Maria, a mãe de Ana Carolina. Perdeu seu esposo José em 1978, devido a um ataque cardíaco. Ele tinha 40 anos, ela tinha 40. Nunca mais se casou. Construiu um grupo de confecções sozinha. Enfrentou machismo, discriminação, sabotagem. Nunca se rendeu, nunca cedeu, nunca baixou a cabeça.
Era conhecida por pagar a seus funcionários o dobro do salário mínimo. Dizia: a dignidade começa com um salário que permite viver, não apenas sobreviver. Amava as rosas vermelhas. Chamava-as de lembretes de que a beleza sempre vem com espinhos. Adorava dançar, especificamente samba de gafieira. Aos domingos, ia ao Clube dos Democráticos dançar. Ana Carolina levantou os olhos do caderno, com lágrimas correndo pelo seu rosto. Como você sabe de tudo isso? Fátima sorriu. Investigação, conversas com pessoas que a conheceram e observação. Dona Mercedes me disse mais do que você imagina. Não com palavras, sempre, mas sim com reações. Quando coloco música de samba de gafieira, o pé direito dela se move ligeiramente, tentando seguir o ritmo. Quando menciono José, os olhos dela se umedecem. Quando falo da escola de design, o rosto dela se ilumina. Ana Carolina abraçou o caderno contra o peito. Isto é incrível. Isto é um tesouro. É o seu legado, disse Fátima simplesmente. Sua vida documentada, para que quando ela não estiver mais aqui, não seja esquecida. Ana Carolina olhou para sua avó deitada na cama. Obrigada, sussurrou para Fátima. Obrigada por vê-la quando eu não pude. De nada. Mas agora você a vê. E isso é o que importa. Naquela noite, Ana Carolina não foi dormir no seu quarto. Ficou sentada na cadeira ao lado da cama de sua avó, lendo o caderno inteiro, do começo ao fim. E enquanto lia, falava com Dona Mercedes sobre o que estava descobrindo. Vó, eu não sabia que você perdeu 2 bebês. Não sabia que você passou por essa dor. Como você suportou? Pausa. Eu não sabia que você foi rejeitada por 47 bancos. 47. E continuou tentando. Essa é a definição de tenacidade. Pausa. Eu não sabia que você amava o samba de gafieira. Por que nunca me contou? Por que nunca conversamos sobre essas coisas? Mas Ana Carolina conhecia a resposta. Porque nunca havia perguntado. Porque havia presumido que conhecia sua avó, quando na verdade só conhecia a sua reputação. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, Ana Carolina fechou o caderno e tomou uma decisão. Levantou-se e saiu do quarto. Foi para o seu próprio quarto e pegou o seu notebook, abriu um novo documento e começou a escrever O Legado de Mercedes Sampaio, uma biografia. Se Fátima podia documentar a vida de Dona Mercedes em um caderno, Ana Carolina podia fazer mais. Podia escrever a sua história completa. Podia entrevistar pessoas que a conheceram. Podia preservar o seu legado de uma forma que sobrevivesse, além da memória. Podia fazer com que sua avó fosse imortal. Ana Carolina passou as semanas seguintes dividindo o seu tempo entre cuidar de sua avó e documentar a sua vida. Entrevistou antigos funcionários da escola de design, rastreou colegas de classe dos anos 50, encontrou fotografias em arquivos de jornais. E cada descoberta, cada história, ela compartilhava com Dona Mercedes. Hoje falei com Beatriz Hernandes. Você se lembra dela? Foi sua primeira aluna em 1965. Agora ela tem 75 anos e é uma designer famosa em Paris. Ela me disse que você mudou a vida dela, que ela vinha de uma cidade tão pobre que comia uma vez por dia, que você deu a ela uma bolsa de estudos completa, mais dinheiro para comida, mais roupas, que você nunca disse que era caridade. Só disse: o talento merece investimento. Os olhos de Dona Mercedes se focaram, brilharam. Beatriz chorou quando conversamos. Continuou Ana Carolina. Ela disse que existem 50 designers de sucesso no Brasil que podem traçar a sua carreira diretamente para a sua escola. 50 vidas mudadas, 50 legados que começaram com você. E lentamente, com esforço monumental, os lábios de Dona Mercedes se moveram. Valeu a pena.
4 palavras. Levaram quase 2 minutos para pronunciá-las, mas eram claras, intencionais, poderosas. Ana Carolina pegou na mão de sua avó. Sim, vó, valeu muito a pena. 1 mês depois do dia em que Ana Carolina havia escutado Fátima cantar, algo extraordinário aconteceu. Ana Carolina estava aplicando a loção de rosas nos braços de Dona Mercedes, cantando suavemente um bolero que Fátima havia ensinado quando sentiu algo. Um movimento, pequeno, quase imperceptível, mas inconfundível. A mão de Dona Mercedes, que normalmente permanecia imóvel, havia se movido apenas 1 centímetro, apenas um tremor, mas havia se movido intencionalmente. Ana Carolina ficou paralisada. Vó, os olhos de Dona Mercedes estavam focados nela com uma intensidade que Ana Carolina não via há anos. E então, com um esforço que parecia custar cada grama de energia em seu corpo, Dona Mercedes levantou a mão, 5 centímetros, 10 centímetros, e a colocou sobre a mão de Ana Carolina. Ana Carolina sentiu que faltava o ar. Vó, você se moveu. Você se moveu. As lágrimas começaram a fluir livremente pelo rosto de Ana Carolina. Fátima, que estava organizando os remédios do outro lado do quarto, veio correndo. O que aconteceu? Ela se mexeu, disse Ana Carolina, a voz cheia de espanto. Ela levantou a mão e a colocou sobre a minha. Fátima olhou para Dona Mercedes com olhos brilhantes. Isso é extraordinário. Os médicos disseram que o dano neurológico era permanente. Ana Carolina olhou para a avó. Você consegue fazer de novo, vó Mercedes? Consegue mexer a mão de novo? Dona Mercedes fechou os olhos, concentrando-se, e lentamente, com tremores, levantou a mão outra vez. Dessa vez, apontou para algo, para a cômoda onde estavam as fotografias da família. Ana Carolina seguiu a direção do dedo trêmulo. A senhora quer ver as fotos? Dona Mercedes assentiu. Um movimento pequeno de cabeça, mas claro, Ana Carolina pegou o porta-retratos e mostrou para ela. Era uma foto da família de 30 anos atrás. Dona Mercedes, sua filha, Maria, e a pequena Ana Carolina, de 7 anos. Essa foto, vó, de quando fomos para Cabo Frio. Os lábios de Dona Mercedes se moveram. Maria. Ana Carolina sentiu o coração se apertar. Sua mãe, Maria, havia morrido há 8 anos em um acidente de carro. Foi depois dessa perda que Dona Mercedes teve o derrame. Os médicos haviam dito que o estresse emocional provavelmente foi o gatilho. Sim, vó, mamãe, sinto tanta falta dela todos os dias. Dona Mercedes lutou para formar mais palavras. Eu também. E então fez algo que Ana Carolina nunca esqueceria. Com a mão trêmula, tocou o rosto de Ana Carolina na fotografia. Depois, levantou essa mesma mão e tocou o rosto real de Ana Carolina, conectando passado e presente, conectando a menina que havia sido com a mulher em que se havia tornado. Te amo, sussurrou Dona Mercedes, 5 sílabas que levaram quase 1 minuto para pronunciar. 5 sílabas que valiam mais que qualquer contrato de negócios que Ana Carolina já havia assinado. Ana Carolina abraçou a avó com todo o cuidado do mundo, consciente de quão frágil era seu corpo, mas precisando daquele contato. Também te amo, vó. Me desculpe tanto. Sinto muito por ter demorado tanto para perceber. Fátima observava do canto do quarto, limpando discretamente as lágrimas. Depois desse dia, Dona Mercedes começou a mostrar mais sinais de melhora, não dramáticas, não curativas, mas significativas. Podia mover sua mão direita intencionalmente, podia formar palavras curtas com mais facilidade, podia sustentar o olhar por períodos mais longos. E algo mais. Começou a sorrir, não muito, e nunca grandes sorrisos, mas sorrisos pequenos, genuínos, que iluminavam seu rosto. Fátima explicou que isso não era incomum.
O cérebro humano tem plasticidade. Quando recebe estimulação adequada, amor, uma razão para lutar, pode criar novas conexões neuronais mesmo depois de um dano severo. Mas requer trabalho constante e amor constante. Ana Carolina intensificou seus esforços. Começou a trazer música ao vivo. Contratou um trio de chorinho para tocar serestas no quarto de Dona Mercedes uma vez por semana. Viu como sua avó chorava de alegria com cada canção. Organizou visitas de antigos alunos da escola de design, um por um. Eles vinham agradecer a Dona Mercedes por mudar suas vidas. E um por um, Ana Carolina os via beijar as mãos trêmulas de sua avó e chorar. Contratou um massagista especializado em pacientes acamados. Aprendeu que o toque terapêutico regular podia prevenir a atrofia muscular e melhorar a qualidade de vida. E toda noite, lia para ela capítulos da biografia que estava escrevendo, compartilhando com Dona Mercedes sua própria vida narrada de volta para ela, mostrando a ela que sua vida havia importado, que havia mudado o mundo. Mas apesar de todas essas pequenas melhoras, Ana Carolina sabia a verdade que Fátima havia dito desde o princípio. Dona Mercedes não iria se curar completamente. O dano era extenso demais e, eventualmente, seu corpo iria ceder. A pergunta não era se, era quando. 3 meses depois do dia em que Ana Carolina havia escutado Fátima cantar, chegou a crise. Ana Carolina recebeu uma ligação às 3 da manhã. Era Patrícia, a enfermeira noturna. Dona Ana Carolina, precisa vir imediatamente. Dona Mercedes está com febre muito alta e está tendo dificuldades para respirar. Ana Carolina chegou em casa em 20 minutos, dirigindo pela cidade vazia, com o coração na garganta. Quando entrou no quarto, encontrou Patrícia ao lado da cama, monitorando os sinais vitais, e Fátima, que também havia vindo apesar de serem 3 da manhã. "O que aconteceu?" perguntou Ana Carolina, aproximando-se da cama. Dona Mercedes estava lutando para respirar. Cada inspiração um esforço visível. Seu rosto estava avermelhado pela febre. "Pneumonia", disse Fátima com voz séria. "Um dos riscos maiores para pacientes acamados. Já chamei a ambulância." Ana Carolina pegou a mão da avó. "Eu vou estar aqui, vó. A senhora não está sozinha." Os paramédicos chegaram 10 minutos depois. Enquanto preparavam Dona Mercedes para o transporte, um deles falou com Ana Carolina em voz baixa. "Senhora, dado o estado de sua avó e a idade dela, precisamos saber. Ela tem diretivas antecipadas? Ordens de não ressuscitação?" Ana Carolina ficou paralisada. "Não sei. Nunca falamos sobre isso." O paramédico assentiu compreensivamente. "Vai querer conversar com os médicos no hospital sobre as opções. Na ambulância, a caminho do hospital Mater Dei." Ana Carolina segurou a mão de Dona Mercedes e enfrentou uma verdade que havia estado evitando. Sua avó estava morrendo. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em breve. E Ana Carolina nunca havia perguntado o que ela queria. Nunca havia tido aquela conversa difícil sobre o final da vida, porque falar sobre isso significava admitir que o final estava próximo. E Ana Carolina, que havia reencontrado sua avó depois de anos de ausência emocional, não estava pronta para dizer adeus. No hospital, os médicos confirmaram pneumonia severa. Começaram antibióticos agressivos, mas o médico responsável, o Dr. Silva, foi honesto com Ana Carolina. "Sua avó está muito frágil, senhora Sampaio. O sistema imunológico de alguém acamado é fraco. A pneumonia em pacientes geriátricos acamados tem alta taxa de mortalidade. Precisamos discutir opções de tratamento e, francamente, opções de fim de vida." Ana Carolina sentou-se na sala de consulta com o Dr. Silva, Fátima ao seu lado para apoio. "O que o senhor quer dizer com opções de fim de vida?" O Dr. Silva falou com amabilidade, mas clareza. "Se sua avó parar de respirar, queremos entubá-la.
Colocá-la em um ventilador? Fazer RCP se o coração dela parar? São decisões que você precisa tomar. Como representante legal dela, Ana Carolina sentiu o peso do mundo esmagando seus ombros. Eu não sei o que ela quereria, Fátima falou suavemente. Você sabe, sim. Ana Carolina a encarou. O quê? Você sabe, repetiu Fátima. Você aprendeu quem era sua avó. Nestes últimos meses, você documentou a vida dela. Você conversou com pessoas que a conheceram. Você sabe que tipo de mulher ela era. Pergunte se essa mulher gostaria de estar conectada a máquinas, incapaz de se mover, incapaz de falar, mantida viva artificialmente. Ana Carolina fechou os olhos. Dona Mercedes construiu sua vida sobre independência, sobre força, sobre dignidade. Não, admitiu Ana Carolina. Ela não quereria isso. O Dr. Ramírez assentiu. Então, eu recomendaria cuidados paliativos. Vamos tratar a pneumonia agressivamente, mas se chegar o momento onde as intervenções apenas prolongariam a agonia, não prolongando a vida real, então a deixaremos ir em paz. Ana Carolina sentiu o coração se partir, mas assentiu. Sim, dignidade acima de duração. É isso que ela escolheria. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Os antibióticos pareciam funcionar. A febre de Dona Mercedes baixava, depois subia outra vez. Sua respiração melhorava, depois piorava. Ana Carolina não saiu do hospital, dormiu em uma cadeira, ao lado da cama. Fátima trazia comida e a obrigava a comer. Patrícia fazia turnos para que Ana Carolina pudesse dormir algumas horas. E no terceiro dia, Dona Mercedes abriu os olhos. Seu olhar encontrou Ana Carolina. Imediatamente, Ana Carolina se aproximou, segurando sua mão. Estou aqui, vó. Estou aqui. Os lábios de Dona Mercedes se moveram. Ana Carolina teve que se aproximar para ouvir o sussurro. Obrigada. Por que está me agradecendo, vó? Dona Mercedes lutou para formar as palavras. Por voltar. Ana Carolina sentiu as lágrimas escorrendo. Eu nunca deveria ter ido. Um lampejo da velha força apareceu nos olhos de Dona Mercedes. Perdoada. E então, com um enorme esforço, adicionou mais duas palavras. Fátima, também. Ana Carolina se virou e viu Fátima parada na porta do quarto do hospital. Venha, disse Ana Carolina. Ela quer te ver. Fátima se aproximou. Do outro lado da cama, pegou a outra mão de Dona Mercedes. Estou aqui. Dona Mercedes. Os olhos de Dona Mercedes se moveram. Entre Ana Carolina e Fátima, duas mulheres que a amavam. Uma por sangue, outra por escolha. Ambas igualmente valiosas. Meus anjos, sussurrou Dona Mercedes. E naquele momento, naquela sala de hospital, algo sarou. Não o corpo de Dona Mercedes. Esse seguia frágil, seguia falhando, mas algo mais profundo. A brecha entre dever e amor, entre obrigação e cuidado genuíno, entre fazer o correto e sentir o correto. Ana Carolina entendeu então algo que havia tardado 3 meses para aprender, que amar alguém vulnerável requer mais que recursos, requer mais que pagar a profissionais, requer presença, requer sacrifício, requer estar disposta a ver a dor, a tocar a fragilidade, a enfrentar a mortalidade, requer humanidade. E Fátima havia lhe ensinado isso, não com palavras, mas com um exemplo, mostrando-lhe dia após dia que o cuidado verdadeiro se parece com o amor, que não há diferença entre os dois, quando feitos corretamente. Dona Mercedes sobreviveu à pneumonia, os antibióticos finalmente funcionaram. Depois de uma semana, recebeu alta do hospital com instruções estrictas de cuidados contínuos.
Mas todos sabiam que isso havia sido um aviso, um lembrete de que o tempo era limitado. Ana Carolina tomou uma decisão. Cancelou uma viagem de negócios para a Europa, depois outra para a Ásia. Eventualmente, renunciou a todas as viagens internacionais. Seu CFO perguntou se ela tinha certeza. Estes contratos valem milhões, Ana Carolina. Minha avó não tem preço, respondeu Ana Carolina. Os contratos podem esperar. Ela não pode. E ela ficou não só fisicamente no Brasil, mas presente na vida de sua avó de uma maneira que nunca havia sido. Transformou um dos quartos da mansão em escritório e trabalhava de casa. Dessa forma, podia passar pelo menos 6 horas por dia com Dona Mercedes, alimentando-a, dando banho, lendo para ela, cantando para ela, vivendo com ela, em vez de apenas esperar que morresse. Fátima continuou trabalhando, mas seu papel havia evoluído. Já não era apenas empregada doméstica, era coordenadora de cuidados, era professora, era amiga. E uma tarde, enquanto as 3 estavam juntas no quarto, Ana Carolina respirou fundo e disse algo que havia estado ensaiando em sua mente durante dias. Fátima, preciso te dizer algo. Fátima levantou os olhos das flores que estava arrumando. Sim, eu quero triplicar seu salário e quero te fazer sócia na empresa. Fátima piscou, surpresa. O quê? Ana Carolina, isso é demais. Não, não é. Ana Carolina se aproximou. Você me ensinou a ver minha avó. Você me ensinou a cuidar dela. Você me ensinou que dignidade é o maior presente que podemos dar. Essas lições não têm preço, mas eu posso tentar te compensar de alguma forma. Fátima negou com a cabeça. Eu não faço isso por dinheiro, Ana Carolina. Eu faço isso porque amo a Dona Mercedes e porque vejo em você uma mulher que está aprendendo o que realmente importa na vida. Eu sei, mas você merece ser reconhecida. Você merece segurança. Você merece saber que seu trabalho tem valor. Meu trabalho tem valor porque muda vidas. Respondeu Fátima suavemente. Essa é toda a compensação que eu preciso. Mas Ana Carolina insistiu e, eventualmente, chegaram a um compromisso. O salário de Fátima seria triplicado. Mas em vez de participação na empresa, Ana Carolina estabeleceria um fundo para treinar cuidadores em técnicas de cuidado digno. Um programa que ensinaria a outros o que Fátima havia lhe ensinado, que cuidar dos vulneráveis é o trabalho mais importante que existe e que deve ser feito com amor, não só com eficiência. 3 semanas depois de sair do hospital, em uma tarde tranquila de novembro, Dona Mercedes fez algo extraordinário. Ana Carolina estava lendo para ela o capítulo final da biografia que havia escrito, o capítulo sobre legado, sobre como as 50 vidas que Dona Mercedes havia mudado diretamente haviam influenciado outras 1000 indiretamente, sobre como sua vida havia sido uma pedra lançada no lago, criando ondas que se estendiam muito além do que ela havia visto. Quando Ana Carolina terminou de ler, Dona Mercedes a olhou com olhos claros e focados e falou, não uma palavra, não uma frase curta, mas um pensamento completo. Minha vida teve significado porque amei mais do que temi. 11 palavras. Levaram quase 5 minutos para pronunciá-las, com pausas entre cada uma, para reunir força. Mas disse todas. Ana Carolina deixou cair o manuscrito. Vovó, essa foi a frase mais longa que você disse desde o AVC.
Dona Mercedes sorriu. Um sorriso completo, genuíno, lindo. E então, disse algo mais. E agora, você aprendeu o mesmo. Essas palavras ecoaram no coração de Ana Carolina por dias. E agora, você aprendeu o mesmo. Amar mais do que temer. Ana Carolina havia passado 15 anos temendo o fracasso, temendo perder o Grupo Sampaio de Confecções, o império que sua avó havia construído, temendo não estar à altura e, nesse medo, havia esquecido de amar. Havia esquecido que o sucesso não se mede em reais, mas em vidas tocadas, que o poder real não vem de controlar empresas, mas de servir a pessoas, que a grandeza não é o que você constrói, mas como você trata aqueles que não podem te dar nada em troca. Mas agora, ela sabia, e isso mudava tudo. Ana Carolina começou a transformar sua companhia, implementou políticas de salário digno que iam muito além do mínimo legal. Estabeleceu programas de cuidado para funcionários com familiares enfermos, permitindo que trabalhassem de casa ou tirassem licenças remuneradas, sem penalização. Criou o Programa Mercedes, nomeado em homenagem à sua avó, um programa que capacitava empregados domésticos em técnicas de cuidado digno para pessoas acamadas ou com deficiências. Fátima dirigia o programa, ensinando a outros o que ela havia aprendido em seus 15 anos como enfermeira. E cada formando do programa recebia não só certificação, mas também um aumento salarial garantido e acesso a recursos de saúde mental. Porque cuidar dos vulneráveis requer cuidar também dos cuidadores. Mas, mais importante que tudo isso, Ana Carolina continuou se mostrando presente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, 6 horas diárias com sua avó, lendo, cantando, massageando, falando sobre o passado, o presente, os sonhos que Dona Mercedes havia tido e os que haviam se cumprido. E, nessas 6 horas, Ana Carolina aprendeu mais sobre vida, amor e legado do que em 15 anos construindo impérios empresariais. Aprendeu que a vulnerabilidade não é fraqueza, que depender de outros não diminui seu valor, que a dignidade não vem do que você pode fazer, mas de como permite que outros te vejam quando não pode fazer nada. Aprendeu que o tempo é o único recurso verdadeiramente limitado, que pode recuperar dinheiro perdido, contratos perdidos, oportunidades perdidas, mas nunca pode recuperar tempo perdido com alguém que ama. E aprendeu que o amor verdadeiro não é um sentimento, é uma ação, é mostrar a cada dia, é lavar pés que não podem caminhar, é alimentar bocas que apenas podem engolir, é cantar canções a alguém que talvez não possa responder, mas que definitivamente pode escutar. É ser o anjo de alguém quando eles já não podem voar. 6 meses depois daquele dia em que Ana Carolina havia escutado Fátima cantar, chegou a primavera. Dona Mercedes havia sobrevivido ao inverno, algo que os médicos haviam dito que era improvável, mas havia sobrevivido, não próspera, não curada, mas viva e, mais importante, amada. Em abril, Ana Carolina organizou algo especial. Transformou o jardim da mansão, o jardim que Dona Mercedes olhava a cada dia de sua janela, mas não havia visitado em 4 anos, em um salão de baile ao ar livre. Contratou uma orquestra especializada em música dos anos 40 e 50. Boleros, danzones, as canções que Dona Mercedes havia dançado em sua juventude, e convidou 50 pessoas. Cada uma delas havia sido tocada pela vida de Dona Mercedes. Antigos estudantes, funcionários da escola de design, amigos de décadas passadas, e com a ajuda de uma equipe médica, Fátima, Patrícia e Ana Carolina moveram Dona Mercedes a uma cadeira de rodas especial e a levaram para o jardim. Quando Dona Mercedes viu o jardim transformado, as flores em pleno florescimento,
As luzes penduradas nas árvores, a orquestra se preparando, seus olhos se encheram de lágrimas. "O que é isso?" conseguiu perguntar. Ana Carolina se ajoelhou junto à cadeira de rodas. "É uma festa, vovó, em sua homenagem, para celebrar seus 87 anos de vida, para celebrar tudo o que você deu ao mundo." A orquestra começou a tocar. O primeiro baile foi um danzón, é claro, a canção favorita de Dona Mercedes, Nereidas. E Ana Carolina fez algo que nunca havia feito. Se pôs em frente à cadeira de rodas de sua avó, tomou suas mãos trêmulas entre as suas e dançou, não movendo Dona Mercedes. Isso teria sido perigoso, mas dançando para ela, deixando que sua avó vivesse o baile através de seus olhos, movendo-se ao ritmo da música que Dona Mercedes amava. Ana Carolina a olhava diretamente, permitindo que sua avó visse cada giro, cada passo, cada expressão de alegria. E enquanto dançava, Ana Carolina sussurrou: "Isso é por todas as vezes que não dancei com você quando podia, por todos os domingos que não te acompanhei ao Clube do Choro, por todas as oportunidades perdidas de criar memórias juntas." Dona Mercedes sorriu através de suas lágrimas. Quando a canção terminou, outra pessoa se aproximou. Beatriz Hernandes, agora com 75 anos, a primeira estudante de Dona Mercedes. "Me permite esta dança, maestra?" perguntou Beatriz, e dançou, em frente a Dona Mercedes, deixando que sua antiga mestra visse como a menina de uma cidade pequena que mal comia uma vez ao dia, havia se tornado uma mulher de graça e dignidade. Um por um, os convidados se aproximaram. Alguns dançavam, outros simplesmente se ajoelhavam junto à cadeira de rodas e tomavam as mãos de Dona Mercedes, agradecendo-lhe por mudar suas vidas. Fátima observava de um lado, sorrindo através de lágrimas próprias. Ana Carolina se aproximou dela. "Obrigada", disse. "Nada disso teria acontecido sem você." Fátima negou com a cabeça. "Isso sempre esteve em você, Ana Carolina. Você só precisava lembrar o que era importante." Ao final da tarde, quando o sol começava a se pôr e os convidados lentamente se despediam, Dona Mercedes havia falado mais palavras do que havia dito em 4 anos combinados. Não orações longas, não discursos, mas palavras cheias de significado. "Obrigada, te amo, lindo, feliz", recordar. Pequenas palavras, enormes emoções. Quando Ana Carolina levou Dona Mercedes de volta ao seu quarto naquela noite, sua avó estava exausta, mas radiante. Ana Carolina a ajudou a se deitar, aplicando a loção de rosas, que agora fazia ela mesma com pétalas do jardim, usando a receita que Fátima lhe havia ensinado. "Foi um bom dia, vovó." Dona Mercedes assentiu. "O melhor." E então, olhando diretamente nos olhos de Ana Carolina, disse algo mais. "Estou pronta." Ana Carolina sentiu que seu sangue gelava. "Pronta para o quê, vovó?" Dona Mercedes tomou ar lentamente. "Para descansar. Vivi bem. Ame bem. Agora posso partir em paz." Ana Carolina sentiu um pânico sufocante subir pela garganta. "Não, vó. Não diga isso. Eu ainda preciso da senhora aqui." Mas Dona Mercedes negou com a cabeça suavemente. "Não precisa mais. Agora você sabe o que importa. Agora entende que amar é mais importante que vencer. Que estar presente é mais valioso que estar ocupada. Que a dignidade é o maior presente." As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ana Carolina. "Mas eu mal comecei a te conhecer de novo. Mal tenho tempo com a senhora." Dona Mercedes levantou sua mão trêmula e a colocou na bochecha de Ana Carolina. "O tempo não se mede em anos. Se mede em profundidade. Esses 6 meses com você valeram mais que os 4 anos anteriores combinados." Ana Carolina segurou a mão da avó contra sua bochecha. "Eu não estou pronta para dizer adeus. Ninguém está pronto. Mas quando chega o momento, devemos ter a graça de deixar ir.
Ana Carolina ficou ali, segurando a avó, até que Dona Mercedes adormeceu e soube que sua avó tinha razão. A morte viria, não hoje, talvez não amanhã, mas em breve. E quando viesse, Ana Carolina teria que ter a força de permitir que sua avó partisse em paz, rodeada de amor, com a dignidade intacta. 2 meses depois, em uma manhã tranquila de junho, Dona Mercedes não acordou. Fátima foi a primeira a encontrá-la. Havia vindo cedo, como sempre, para ajudar com o banho matinal. Quando entrou no quarto, soube imediatamente. Dona Mercedes jazia na cama, um pequeno sorriso no rosto, suas mãos dobradas pacificamente sobre o peito. Parecia que simplesmente havia adormecido e decidido não acordar. Fátima tocou suavemente sua testa. Adeus. Dona Mercedes, foi uma honra conhecê-la. Então foi acordar Ana Carolina. Quando Ana Carolina entrou no quarto e viu sua avó, não houve histeria, não houve negação, apenas uma tristeza profunda, misturada com algo mais: gratidão. Ana Carolina se ajoelhou ao lado da cama e pegou a mão fria da avó. Obrigada por me esperar. Vó, obrigada por me dar tempo para te encontrar de novo. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde demais para mudar, que nunca é tarde demais para amar. Os médicos disseram mais tarde que Dona Mercedes havia morrido pacificamente de falência cardíaca, em seu sono, sem dor, da maneira mais digna possível. Havia vivido 87 anos. Havia construído um império. Havia mudado 50 vidas diretamente e 1000 indiretamente. E havia morrido rodeada de amor, em sua própria cama, com o cheiro de rosas que amava no ar. O funeral foi enorme. Centenas de pessoas vieram se despedir da mulher que havia aberto portas quando todos os demais as fechavam, que havia acreditado em talento quando todos os demais viam apenas pobreza, que havia vivido com dignidade e havia morrido da mesma maneira. Ana Carolina falou no funeral, não leu de notas preparadas, falou do coração. Minha avó me ensinou que o sucesso não é o que você acumula, mas o que você dá, que o poder não é controlar, mas servir, que a grandeza não é ser admirado, mas ser amado. Fez uma pausa, olhando o caixão coberto de rosas vermelhas. Mas se sou honesta, não foi minha avó quem me ensinou essas lições diretamente. Foi Fátima Torres, uma mulher que minha avó teria contratado como empregada doméstica, mas que se tornou seu anjo. Ana Carolina procurou Fátima entre a multidão. Fátima, que insistia em sentar-se na parte de trás, tentando permanecer invisível como sempre. Fátima, por favor, venha aqui. Fátima sacudiu a cabeça, incomodada, mas as pessoas começaram a aplaudir suavemente, encorajando-a. Finalmente, se pôs de pé e se aproximou da frente. Ana Carolina pegou sua mão. Essa mulher me mostrou o que significa cuidar com dignidade. Me mostrou que o trabalho mais importante do mundo não é dirigir empresas ou assinar contratos. É amar os vulneráveis quando ninguém está olhando. É dar dignidade a quem a sociedade esqueceu. É ser o anjo de alguém quando eles já não podem voar por si mesmos. As lágrimas corriam pelo rosto de Fátima. E em honra à minha avó e a Fátima, continuou Ana Carolina, estou anunciando a criação da Fundação Mercedes Sampaio para Cuidado Digno, uma organização dedicada a treinar cuidadores, a pagar salários dignos e a lembrar ao mundo que como tratamos nossos mais vulneráveis define quem somos como sociedade. O aplauso encheu a igreja. Depois do funeral, enquanto as pessoas lentamente se dispersavam, Ana Carolina e Fátima ficaram sozinhas junto ao túmulo onde Dona Mercedes seria enterrada junto a seu esposo José. Ela estaria orgulhosa de você, disse Fátima suavemente. Ana Carolina negou com a cabeça. Estaria orgulhosa de você. Você a amou quando eu não pude. Você a viu quando eu não quis. Você foi o anjo dela. Fátima sorriu através de suas lágrimas. Não,
Ana Carolina, ela foi meu anjo. Me lembrou porque escolhi cuidar de pessoas em primeiro lugar. Me deu propósito outra vez. Me mostrou que o burnout não foi porque eu me importava demais, mas porque estava em um sistema que não me deixava mostrar esse cuidado apropriadamente. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, honrando a mulher que as havia mudado a ambas. Finalmente, Ana Carolina falou: "O que vai fazer agora?" Fátima olhou para o horizonte. "Vou dirigir a fundação. Se ainda quiser que eu faça isso, vou ensinar a outros o que aprendi, que dignidade não é um luxo, é um direito, e que todos, não importa quão vulneráveis, merecem ser tratados como os tesouros que são." Ana Carolina assentiu. "Isso é exatamente o que quero que faça." Se abraçaram. Duas mulheres que haviam sido transformadas pelo amor de uma senhora idosa acamada, que lhes recordou que a vida não se mede em conquistas, mas em conexões, não em poder, mas em presença, não no que você tem, mas em como você dá. 6 meses depois, a Fundação Mercedes Sampaio havia treinado seu primeiro grupo de 100 cuidadores, cada um certificado em técnicas de cuidado digno, cada um comprometido a ver seus pacientes não como tarefas, mas como pessoas. Ana Carolina assistiu à formatura, orgulhosa como se fosse sua própria empresa, alcançando um marco importante. Porque, em certo sentido, o era. Isso era seu verdadeiro legado. Não as fábricas de confecção, não os contratos internacionais, mas isso, 100 pessoas comprometidas a amar os vulneráveis. E cresceria. No próximo ano, 200. No ano seguinte, 500. Ondas em um lago, estendendo-se muito mais além do que qualquer um podia ver. Fátima falou na formatura, compartilhando sua história. Como havia trabalhado 15 anos como enfermeira antes de ter um burnout. Como havia encontrado propósito outra vez cuidando de Dona Mercedes. Como Dona Mercedes havia ensinado a Ana Carolina, nunca é tarde demais para mudar. E ao final do seu discurso, ela disse algo que Ana Carolina nunca esqueceria. Cada pessoa nesta sala cuidará de alguém vulnerável. E nesses momentos privados, quando ninguém estiver olhando, quando ninguém estiver aplaudindo, quando o trabalho for difícil e pouco glamouroso, quero que se lembrem de algo. Vocês são os anjos de alguém. Sua gentileza é o milagre que essa pessoa experimenta. Sua dignidade é o presente que ela recorda. Ela fez uma pausa, olhando para cada formando. Então, cuidem bem, amem profundamente. E lembrem-se que o trabalho mais importante do mundo não é construir impérios, é segurar mãos, é cantar canções, é dar dignidade a quem a sociedade esqueceu. Porque ao final de nossas vidas, ninguém perguntará quanto ganhamos ou o que construímos. Perguntarão a quantos amamos e como os tratamos. Quando não podiam nos dar nada em troca, o aplauso encheu o auditório. E Ana Carolina, sentada na primeira fila, soube que sua avó estava sorrindo, de onde quer que estivesse, porque seu legado continuava, não em prédios com seu nome, mas em mãos que seguravam com gentileza, em canções cantadas para quem não podia cantar por si mesmo, em dignidade dada a quem a sociedade dizia que já não importava. Naquela noite, Ana Carolina visitou o túmulo de sua avó. Levava rosas vermelhas. É claro. Ela se ajoelhou junto à lápide e falou em voz baixa: "Nós conseguimos. Vó, a fundação está funcionando. Estamos mudando como a sociedade vê o cuidado. Estamos lembrando as pessoas que dignidade é um direito, não um privilégio." O vento soprou suavemente entre as árvores do cemitério, como uma brisa carinhosa. "E sei que você me diria que isso é só o começo, que 100 cuidadores são algo, mas não o suficiente, que precisamos mudar leis, políticas, atitudes." Ana Carolina sorriu através de suas lágrimas, sentindo um calor no coração. "E você tem razão, mas estou pronta para essa batalha.
porque você me ensinou que a vida tem significado quando amamos mais do que tememos. E eu já não tenho medo. Colocou as rosas no vaso junto à lápide. Um gesto de carinho eterno. Obrigada por me esperar. Vó, obrigada por me dar Fátima. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido. E enquanto caminhava de volta para o seu carro, Ana Carolina sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não a paz de ter todas as respostas, mas a paz de saber que perguntas importavam. Não a paz de ter terminado o trabalho, mas a paz de saber qual era o trabalho verdadeiro. Não a paz de não ter dor, mas a paz de saber que a dor tinha propósito. Essa história me foi contada por Ana Carolina Sampaio há 3 meses, em uma entrevista para uma matéria sobre a Fundação Dona Mercedes Sampaio. A fundação já treinou mais de 500 cuidadores em todo o Brasil, cada um comprometido em dar dignidade aos vulneráveis. Mas o que mais me impactou não foi o número. Foi quando perguntei a Ana Carolina o que ela havia aprendido com toda essa experiência. Ela ficou em silêncio por um longo momento, como se buscasse as palavras certas. Então respondeu: aprendi que as pessoas mais importantes em nossas vidas, frequentemente, são as mais invisíveis, as que limpam, as que cuidam, as que servem sem esperar reconhecimento. Eram invisíveis para mim, até que Fátima me ensinou a ver. Aprendi que o tempo é o nosso recurso mais valioso, e a forma como o gastamos define quem somos, mais do que qualquer coisa que construamos. Mas o mais importante, aprendi que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para amar, nunca é tarde demais para ser o anjo de alguém. Essas palavras ficaram comigo desde então, ecoando em meus pensamentos, porque todos conhecemos alguém vulnerável, alguém que precisa de cuidado, alguém que a sociedade esqueceu ou minimizou. E todos temos a escolha que Ana Carolina teve. Podemos evitá-los por medo, podemos pagar alguém mais para cuidar e depois lavar as mãos, ou podemos aparecer. Podemos amar mais do que tememos. Podemos ser o anjo de alguém. Se esta história tocou o seu coração, te convido a fazer algo. Pense em alguém vulnerável em sua vida. Um avô, uma mãe doente, um vizinho esquecido, e apareça para eles. Não precisa transformar sua vida completa como Ana Carolina, mas talvez possa fazer uma ligação, uma visita, um ato de gentileza, porque nesses pequenos atos é onde o amor vive, não em grandes gestos, mas em aparecer constantemente, dia após dia, com dignidade e graça. E se você trabalha como cuidador, se você é a Fátima na vida de alguém, quero que saiba algo. Seu trabalho importa, sua gentileza é vista, seu amor faz diferença. Pode ser que ninguém esteja aplaudindo, pode ser que ninguém esteja notando, mas a pessoa que você cuida sabe, e isso é suficiente. Antes de terminar, quero te convidar a deixar um super obrigado se esta história te inspirou a valorizar mais os cuidadores em sua vida. Não por mim, mas como um lembrete para você mesmo de que vai honrar as pessoas que fazem um trabalho invisível. E nos comentários, me conte, quem é o anjo invisível em sua vida? A pessoa que cuida sem aplausos, que ama sem reconhecimento, que serve sem expectativa. Mencione-os. Dê a eles o reconhecimento que merecem, porque ao final do dia, as Fátimas do mundo são as que realmente mudam vidas e merecem ser vistas. Obrigado por escutar essa história. Obrigado por valorizar o que realmente importa. E lembre-se, nunca é tarde demais para amar mais do que tememos. Nos vemos na próxima história.